Bora lá. Vidas negras importam. Tenho 100 razões entre 1000 para querer ser feliz. Esmeralda Ribeiro. A criação me pega, me abraça e beija minha testa. Daí frenesi me domina. Quando passa a explosão, rasgo páginas, xingo, dou porrada, me desquito de vez a palavra. Mas, no entanto, a criação vem como paixão, bem nutrida. Me pega, me abraça e beija minha testa. Tenho 100 razões entre 1000 para querer ser feliz. Ligo a TV para me encher de ilusões e viro super-homem limpando janelas. Viro Mulher Maravilha, mas meus sonhos acabam quando alguém grita do reino encantado. Epa, super-herói preto aqui não entra. A gente vale tantos milhões de dólares que até nos deixam morrer de fome. Todos os dias em ponto, o clique do relógio fotografa-me, como padrão de operária. Almoço cheeseburger com molho burguês, batata frita e arroto indigestão. Não me sinto à vontade nenhuma de tomar água. Me encho de palavras. Tenho 100 razões entre 1000 para querer ser feliz. Beijo minha mãe com a sensação de estar beijando o chão da África. Meu pai, de um griot. Meus irmãos de comunidade, tenho 100 razões entre 1000 para querer ser feliz. Esmeralda Ribeiro. Nota de escurecimento gerações. Salve, meu nome é Plínio Camilo e ofereço essa boa conversa que vamos ter para Catita, Zaine Lima Silva, Nilza Camilo e Beto de Souza. Lembrando que essa conversa e esse nota de escurecimento tem o apoio da nossa web rádio. Todas as terças-feiras, às 20 horas, e quartas, às 17 horas, nós temos uma nota ali falando. E hoje nós temos o prazer de conversar com Fábio Garcia. É isso, Fábio. Bem-vindo, querido. Bem-vindo, vamos lá. Vem aqui. Bem-vindo, Fábio. Como tá? Salve! Tô chegando, Plínio. Chegou, Salve, querido. salve, salve, salve. Salve, Amigo, querido. Uba. eu, eu sei que quem entrevista é você. Esse programa é seu, uma maravilha de programa aqui, notas de escurecimento. Mas eu quero te dizer da minha alegria e do meu prazer, da minha honra, tá? E tudo vai decidir. Não tenho roupa para isso, Plínio. Não tenho roupa para isso, de ser entrevistado por Plínio Camilo. Aqui, para mim, é um prazer e uma alegria sem tamanho. Não, eu só estou devolvendo também uma boa entrevista, porque eu conheci Fábio agora, em julho passado, num evento em Itajaí, onde ele me entrevistou. Né? Então agora eu só estou pagando o que ele me provocou. Bem-vindo, Fábio. Por favor, querido, se apresente a todas e todos. Bom, eu sou um militante negro aqui do sul do Brasil, de Santa Catarina, Florianópolis. Milito desde o momento que entrei na capoeira, né, lá em 96, mais ou menos. E foi na capoeira que realmente me veio, né, foi despertado em mim essa consciência negra, o que é ser negro no Brasil. E isso foi muito bacana e mudou minha vida, né? Então eu sempre digo que hoje, se existe um Fábio Garcia, que é escritor, editor de livros, né, e tudo mais, foi preciso surgir o sapo da capoeira. Foi o sapo da capoeira que permitiu hoje a existência do Fábio Garcia. Então, nessas palavras iniciais, eu queria mandar um salve muito carinhoso, mas muito carinhoso, para o meu mestre de capoeira, o Valmir Ari Brito, Jimival, mestre Jimival, que faleceu há exatos 1 ano atrás, né? No dia 21 agora de julho, faz 1 ano do falecimento dele, faleceu muito novo, com 59 anos, e foram 26 anos, Plínio, de uma amizade muito intensa e de uma relação mestre-discípulo, numa concepção realmente afrocentrada. Então,
o que eu posso te dizer mais, meu amigo, desse início, dessa minha trajetória, sem me emocionar muito? Eu vou ser econômico aqui nas palavras. Não, isso não vale, querido. Não, isso você faz no seu programa. Aqui não é para ser econômico, Fábio. E é isso que a gente precisa, né, nessa formação do que é essa literatura negro-brasileira, com esse trabalho, como que é a sua vida como escritor. É com emoção. Né? Não tem outro jeito, por favor, e não seja econômico. Aqui não, por favor. Mas é isso, né? Então surge lá na capoeira, então na época treinava muito, né? Era o aluno formado no sentido da forma da capoeira mesmo, muita roda, muitos encontros. E foi, então, a partir desse momento que eu entrei para o movimento negro, fui apresentado aos dirigentes, aí, aos intelectuais do movimento negro de Santa Catarina e, sobretudo, do Rio Grande do Sul. E aí, nesses cursos, fui aprendendo, fui lendo, fui amadurecendo, né? Fui lapidando, né? Podemos assim dizer, o meu conhecimento sobre a história e sobre a importância do negro no Brasil. Com o passar do tempo, né, quando você começa a ler sobre a história do negro na capoeira, o negro no Brasil, você começa a querer entender mais da tua terra, né, do lugar onde você mora, né? E aí, quando eu comecei a procurar sobre o negro em Santa Catarina, Plínio, tinha pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas, né? E eu recordo como se fosse hoje, que eu cheguei para a professora e militante Jerusi Romão e perguntei assim para a professora: "Ô, professora, o que existe sobre o negro em Santa Catarina escrito?" E ela ficou quieta, assim, parou, fez mais ou menos essa tua cara assim, Plínio. Mesma coisa, parou, botou a mão no queixo e tal, e ela ela assim, volta daqui a 2 dias que vou te responder. Olha só. Voltei dali a 2 dias para falar com ela, lá estava ela com 60 páginas de um texto escrito em 48 horas ininterruptas, escrevendo sobre o que é a história do negro em Santa Catarina. Então, esse texto, intitulado O que move o negro, o que move o negro em Santa Catarina, foi depois a espinha dorsal de um trabalho que aí acabamos fazendo juntos, a professora Jerusi e eu e mais 2 outros pesquisadores, que é A África, História em Nós, Africanidades Catarinenses, que foi o primeiro livro didático com conteúdo afro adquirido pelo Estado de Santa Catarina. Então, e aí aquela espinha dorsal... Desculpa. Em que ano foi, Fábio? 2008, 2008. Legal, legal. 2008, 2009. E aí vem o Africanidades como resultado daquele livro, daquele texto que ela fez para mim, respondendo a pergunta o que temos sobre Santo Negro Santa Catarina. E nesse período eu já tinha um livro publicado, né? Eu já, em 2008, 2009, eu já tinha meu primeiro livro publicado, que é o Negras Pretensões. Não sei se dá para ver aqui assim, dá para ver bem aí, Niplênio? Tá dando sim, tá dando sim. Esse ele é fruto do meu TCC, trabalho de conclusão de curso em História, e fala sobre a presença de intelectuais, músicos, poetas negros nos jornais de Florianópolis, Santa Catarina, o Grande Florianópolis, no início do século XX. Naquele momento, eu já estava vendo a questão do pós-abolição, né? Isso em 2005, o pós-abolição não tinha o campo que tem hoje, né? Não era uma área de conhecimento. Então, havia poucos estudos para dialogar academicamente, né? E aí foi desbravando mesmo, né? Foi com um facão na mão, desbravando o campo para tentar entender as experiências do pós-abolição por uma outra ótica, que não era mais aquela ótica do colonizador, que não era a ótica do branco, né? Era buscar entender aquelas experiências pelos seus próprios sujeitos.
E aí, Plínio, à medida que eu comecei a puxar isso e que a gente começa a puxar isso, assim, é história sem fim. Nós temos no Brasil, eu até brinquei contigo, né, quando você estava aqui em Itajaí, que nós engolimos um sapo, né? Nos contaram um sapo e a gente engoliu um sapo. Nós acreditamos numa mentira, né? E agora nós agora desvelamos essa mentira e estamos restituindo a nossa memória com a verdade, né? Isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante, que é justamente falar das escritoras, dos escritores, dos advogados, dos médicos, né, dos militares, dos engenheiros, dos jornalistas, dos donos de jornal, dos empresários, né, dessa camada inteira negra que a gente vai ter no Brasil desde lá de 1538, 36, 38, e que não foram somente escravizados nesse país. Quer dizer, a população africana aqui, ela tem várias camadas e nos mais diversos períodos históricos, né, e nos mais diversos territórios onde ele ocupou. Então, acho que a gente está começando, tem uma nova linha, tem uma nova turma aí negra fazendo historiografia, fazendo uma bela historiografia. E eu acho que daqui mais uns 10, 15 anos aí, a gente vai ter que reler toda a história, porque do jeito que a gente aprendeu já não vai mais ser o jeito que a gente vai contar. Isso eu tenho certeza. Era para falar um pouco de mim, mas eu já entrei na historiografia. Sim, não, com certeza. E você vai voltar porque esse... Não, Fábio, é falar de mim essa questão da historiografia, porque a gente fala de você, você fala por que você escolheu isso. Tem, né, a questão. Por que você escolheu isso e não aquilo outro? Por que escolheu dessa forma? Fala de você, essas suas escolhas, Fábio. Mas aí, nos traz, escurece um pouco mais essa nossa branquitude, informação, esse sapo, ou nos faz deglutir um pouco mais desse sapo. O que está brotando em Santa Catarina, né, em Santa Catarina, que a gente já sabe, né, no geral, né, quando vem assim, superficialmente, ainda muito superficialmente, lembra de Cruz de Souza, aprofundando mais Antonieta de Barros. Bom, o que tá surgindo agora são os estudos de genealogias, né, genealogias de famílias negras. Eu acho que isso é um estudo importante em âmbito nacional, né? Perceber justamente as sociabilidades, as estratégias, sobretudo de mulheres negras, né? Ao longo do século XIX, pegando o século XIX, na busca de alfabetização, na busca de letramento, na busca de uma melhor condição, de uma vida mais digna para os seus filhos. Algo que está aparecendo muito aqui em Santa Catarina, não é muito, mas está aparecendo nas pesquisas, Plínio, são cadernos de memória, organizados por mulheres negras, século XIX. Né? Eu estive recentemente na Bienal de São Paulo, e lá conversei com o Petrônio Domingues, com outro professor, o Mário, e eles, né, que são pessoas também que têm aí já estudos avançados também no campo, e perguntei se eles conheciam isso, né, desses cadernos de memória. E eles falaram, não, em São Paulo, tal, naquilo que eles pesquisaram e viram, até agora não apareceu para eles. Mas aqui em Santa Catarina está aparecendo. Né? Muitos, tá aparecendo, não é muito, mas está aparecendo mulheres negras com a prática de escrita. O que elas escrevem? Quando casaram, quando que os filhos faleceram, quando que nasceu um filho, quando que batizaram, quando que o filho entrou na escola, quando que, sabe, arrumou o primeiro emprego, as relações sociais, né, casamento de amigo, casamento de padrinho, uma riqueza, uma riqueza. E aí a gente percebe, aí com base nesse tipo de documento, a gente olha para a historiografia e olha para um Cruz de Souza, para uma Antonieta, aí a gente começa a ver a camada social, familiar dessas pessoas.
né? Aí quando a gente consegue perceber que Cruz de Souza não estava isolado naquele contexto de 1860. Ele tinha uma família, uma mãe e um pai que estavam ali auxiliando aqueles dois filhos, né, que é o Cruz de Souza e o seu irmão, que ambos vão estudar em escolas privadas, porque não havia escola pública. Então, os pais pagavam, com um pouco pecúlio, mas pagavam a educação dos seus filhos, entende? A gente já consegue descortinar a presença de negros no jornalismo como donos de jornais em Florianópolis e Santa Catarina, numa época em que papel era difícil, tipografia era difícil, mas você vê que dentre, sei lá, 10, 15 jornais, você tem lá 2, 3 jornais que são organizados por jornalistas negros, editores negros. E isso não é desprezível do ponto de vista estatístico, tá entendendo? Porque a Nélida Peron recentemente escreveu algo falando assim, né, sobre Machado de Assis. Como é que ela falou? Algo parecido assim. Nenhum país tem um Machado de Assis por acaso. Né? Ela usa uma outra palavra, mas quase, né? Eu digo, nenhum estado tem um Cruz de Souza por acaso. Né? Uma Antonieta de Barros por acaso. O que a gente quer dizer com isso? Porque eles não eram exceção. Plínio, nós precisamos pegar essa palavra exceção e desdobrar ela. Né? Precisamos ampliar, esticar, botar dentro de uma faixa elástica e esgaçar essa exceção ao máximo para dela já não trabalhar mais a ideia de exceção. Trabalhar aquela ideia da pinta preta. Não, não é pinta preta, é uma mancha, é uma grande mancha negra, não é uma pinta preta. Não é uma pinta. Né, o que é uma, né, o que é uma pinta verde num ponto amarelo, né? É uma ervilha numa tela amarela. Não é mais o ponto preto na tela branca. Não, é o contrário. Né? Se você pega cidades de Santa Catarina que tem 200 e poucos anos, 100 e poucos anos, você vai ver que a presença negra está lá desde a fundação. Enquanto que outros grupos étnicos estão há bem menos tempo. Estão há bem menos tempo. Mas Sim. E se alvoram, né? Porque nós fundamos. Não, gente, não. É menos. Né? Eu digo, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem consciência do valor e do nosso potencial. Por isso que a educação, Luiz Gama já dizia isso, Cruz já dizia isso, né? E tantos outros, né? Já falaram. A educação, ela é transformadora, ela é revolucionária. Não há nada mais revolucionário para uma sociedade, para uma população, do que o saber. A hora que a nossa juventude negra, estiver realmente consciente do seu legado, do que foi, né, do que ela recebe do passado, e do seu potencial de futuro, ela transforma o presente. Ela transforma, ela arrebenta o presente, entendeu? Porque aí ninguém segura, entendeu? Não há como segurar uma pessoa consciente, né? Veja você, né? Não você, mas qualquer pessoa. Digo você no sentido de que você foi uma pessoa que trabalhou por muito tempo com jovens em situação de rua, jovens infratores, né? Conhece bem essa camada da população e sabes muito bem o quanto que uma pessoa, quando está consciente do seu potencial, da sua história, dona de si, o quanto que aquela pessoa ela transforma não só a si mesma, mas o meio em que ela está inserida. Né? Ela transforma as relações ali, o bairro, ela transforma a rua, e isso já é operar o milagre, né? Eu sempre digo, o milagre está quando a gente se reúne, quando a gente consegue se encontrar. Quando aquilomba, né? Quando aquilomba, isso mesmo.
Então, a minha trajetória ela é formada, ela é perpassada, ela é atravessada por todos esses campos, né? Sou filho de um pai negro e de uma mãe branca. A questão étnico-racial, relações raciais nunca foram tratadas em casa. Eu vou receber isso, como eu disse, na capoeira. Então, é a partir da rua, nas relações com os militantes, com os escritores, com os intelectuais, que eu vou me constituindo. Então, eu até acho, fazendo uma autoanálise, que, que, o meu gosto nas amizades, né, na extensão daquilo que eu chamo de família, né, se dá muito por conta disso, né, porque a minha negritude é uma negritude afetiva. Uma negritude afetiva e sempre buscando se aproximar dos pares, né, de pessoas que têm vontade, gás, esse olhar aí de transformar o mundo e mais, né, um olhar de inconformismo diante da realidade que a gente vive. Eu acho que é isso. A gente tem que ser um eterno inconformado, né, inquieto. Sempre tem essa inquietude constante. Beleza, beleza. Aí agora eu quero detalhes dessa sua inquietude, né? Detalhes dessa sua inquietude, assim. Você falar do seu primeiro livro, depois onde você falou que a professora Jerusa, vocês publicaram, o que nasceu disso? O que inquieta, o que me inquietou foi, desde o tempo do... Bom, como eu mantive sempre a minha relação com o meu mestre de capoeira, mesmo não estando, às vezes, treinando tanto, né? Houve momentos em que a capoeira em si ficou de lado, mas a amizade, a relação com o mestre era presente. Então, não frequentava a roda, mas ia na casa dele, jantar, ia trocar uma ideia. Ele gostava muito da gente, né, do diálogo. Então, no tempo da graduação, ele queria que eu fosse o historiador da capoeira. Chegou para mim, né, e só me chamava de Sapo. Sapo, tu tem que ser o novo Fred Abreu de Santa... Então, não tem ninguém fazendo isso. E aí eu falei para ele assim, não, mestre, eu não vou fazer sobre capoeira. Eu vou fazer sobre João Rosa Júnior. Ah, Sapo, mas como? Como que vai fazer isso como capoeira, rapaz? Olha aqui, tá tudo à tua mão. Eu assim, mestre, não é capoeira que tá me chamando. Quem tá me chamando é o João Rosa. E ele ficou, né, assim, chateado. Vou dizer uma palavra leve aqui, chateado comigo, né? Ele, pô, a gente cria esse filho, para quê? Para depois aí falar de umas coisas que a gente não entende nada e tal. E assim sai uma pesquisa. Então, eu começo pesquisando nessa camada do sapo e tudo mais, sobre esse camarada, que é o João Rosa Júnior, um poeta do pós-abolição, né? Tudo começa com o João Rosa. Na verdade, tudo começa com o neto do João Rosa. E começa como, Plínio? Bom, isso em 99, eu já estava participando de cursos do movimento negro, já estava lendo bastante sobre a questão de discriminação, como é que a discriminação acontece no dia a dia, de igualdade salarial, desigualdade de alfabetização, parará, parará, parará. Toda essa história que a gente hoje conhece bem. Mas que naquela época operou assim uma grande, né, foi um grande boom, né? Imagina isso há 20 e poucos anos atrás. Para alguém que nunca tinha ouvido falar desse assunto. Bom, em 99 eu estava assim, sabe o cristão novo? Conhece cristão novo, né? A expressão cristão novo, né? Cristão novo, para quem está nos ouvindo, não sabe, é quando a pessoa, já depois de uma certa idade, é convertida, né? Uma nova religião, e aí tudo é aquela religião, né? Só existe aquele Deus, aquela cartilha e tudo mais. E aí, o que acontece? Eu entrei num ônibus
né? Entrei no ônibus, um ônibus semi-vazio, vários lugares vazios no ônibus, e lá no meio do ônibus tinha um homem negro sentado, sozinho, e vários lugares vazios no ônibus. O que eu faço? Vou lá e sento do lado do cara. Aí ele estava todo espalhado, né? Estava todo espalhado, perna aberta, bração aberto, todo espalhado. Aí eu sentei do lado dele, pá, com licença, né? Ele teve que se juntar, né? Até eu brinco com ele hoje, meu amigo. Ele teve que ir se juntando. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, indignado, indignado. Ele, porra, ele para mim, porra, rapaz, tanto lugar bom para sentar, vazio, tá vazio, ele tá vazio, ele tá vazio, por que tu vai sentar logo do meu lado? Aí eu assim, não, porque eu sou um homem negro, tu és um cara negro, eu vim sentado do teu lado para ver o que rola. Porque as pessoas evitam sentar ao lado de um homem negro no ônibus. Ah, ali mexeu a cabeça dele, né, Plínio? Mexeu a cabeça dele. Aí começamos a conversar. Vimos que a gente tinha uma série de amigos em comuns, mas por uma questão geracional, eu não conhecia ele nem ele a mim. E aí, quando nós chegamos no final do trajeto, ele perguntou o que eu estava fazendo. E falei que estava fazendo capoeira, história. Ele, então é você mesmo. Então é você que vai contar a história do meu avô. E aí ele me contou a história do avô, que era maestro musical, e teve glaucoma, e depois de glaucoma escreveu 3 livros de poesia. João Rosa Júnior. E aí eu aceitei, isso lá em 99, estava começando no curso de História, e quando eu começo a pesquisar o João Rosa, não encontro quase nada do João Rosa. Pouquíssima coisa. Uma coisa ou outra das bandas que ele fez parte, mas assim, escritor, encontrei os livros, obviamente, mas dado histórico, famílias, nada disso, nada de relação familiar, nada. E a família também tinha poucas informações sobre isso. Bom, o que aconteceu? Mas quando eu cheguei nos jornais, eu vi essa questão do, né, como é que dá a camada, né, como é que a coisa surge, né? Eu fui percebendo que havia muita nota sobre Trajano Margarida, João Rosa e Ildefonso Juvenal, depois, com o passar do tempo, Antonieta de Barros. Aí eu fui percebendo que eu estava querendo achar um escritor negro no jornal. E os jornais, as fontes estavam me dizendo que havia um grupo, um coletivo negro naquele período em Florianópolis. Aí, quando eu percebi isso, eu assim, pô, cara, que massa esse negócio. Porque ninguém viu isso aqui, né? Naquela época, ninguém tinha visto, olhado para isso. E aí sai, então, o Negras Pretensões, falando de Trajano Margarida, João Rosa e Ildefonso Juvenal. E ali foi o grande start, né? Então, naquele início, eu me volto para falar de Ildefonso Juvenal. Então, já tem uns 20 anos que eu venho, de forma sistemática, reunindo informações sobre Ildefonso Juvenal. Por quê? Quem está nos assistindo vai estar perguntando, mas por que ele está tanto tempo nesse negócio? Porque não existe um índice de pesquisa sobre Ildefonso Juvenal. Ele publicou 17 livros em vida, fez diversas coisas profissionais e deixou mais de 400 artigos em jornais, entre 1912 e 1960, e escrevendo nos mais diversos periódicos de Santa Catarina e do sul do Brasil, e também São Paulo. Né? Só que quando você chega num jornal para pesquisar, não tem um índice dizendo em que página que tem tal pessoa dizendo o quê. Tu tem que abrir folha por folha e, e garimpando o negócio, garimpar. Então, isso, né, tu leva tempo, porque tu não tem recurso, não tem financiamento para isso, não tem equipe para isso.
É folha por folha, você indo, tirando teu dinheiro, indo na biblioteca e tal. Então, né, isso é tempo, dedicação, né, método, porque se você não anotar o que você pesquisou, depois você tem que voltar e pesquisar de novo. É uma série de procedimentos que você vai empregando e aprendendo na prática, né? Pois bem, aí para encurtar que a história também é um certo um pouco longa, mas tudo isso vai resultar em 3 peças em 2019. Primeiro, o livro, depois uma amostra que circulou no estado de Santa Catarina com recorte de jornais sobre Ildefonso Juvenal, e nós fizemos também um documentário entrevistando familiares, pesquisadores, falando sobre a vida e obra de Ildefonso. E a família foi agraciada com uma comenda na Câmara de Vereadores. Isso em 2019, para marcar 125 anos de nascimento de Ildefonso Juvenal. Aí este livro, em 2020, foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Crônicas. Este aqui. Pois bem, aí fui eu... Bom, saiu por que editora? Dá o serviço. Qual Aí editora saiu? aí sai pela minha É editora, isso. editou aqui, que é a Cruz e Souza, uma editora que só tem 4 anos. O livro do Ildefonso é o segundo livro da editora, né? E eu brinco que eu botei o livro no Jabuti para ver como que a coisa funcionava, né, Plínio? Porque Jabuti é premiação de gente grande, né? É premiação de editora com renome, já com bagagem, com equipe, tal, aquele negócio todo que a gente mais ou menos aí imagina como é que a coisa funciona. E aí, então, o que eu pensei comigo? Vou botar o livro do Ildefonso para ver como que funciona. Assim, não vou ser classificado, isso para mim estava certo, mas eu vou pedir um parecer técnico para que eu, né, para melhorar as próximas edições. Essa é a minha ideia. E aí, quando sai a lista, os 10 finalistas, para minha surpresa, mas surpresa geral, assim, né? Tava lá o Ildefonso Juvenal, e depois, quando sai a lista dos 5 títulos finais em cada categoria, o Ildefonso permaneceu na lista. E aí, fomos lá para a final e tal, não, né? Não levamos, mas foi como se tivéssemos levado o prêmio principal, porque só o fato de ter um selo de livro finalista no Jabuti, uma editora pequena, segundo livro, sabe? Assim, foi tudo muito inesperado e muito... Posso dizer, tem até dificuldade de achar um adjetivo correto para te expressar a felicidade, a alegria, o contentamento que foi chegar ter, né, essa avaliação do Prêmio Jabuti. Pois bem, mas o que eu quero te contar é outra coisa. Aí, o que acontece? Aqui nota escurecimento, né, Plínio? Então, o pessoal aqui tá ligado nas macumbas, tá ligado nos batuques, o pessoal aqui tá... Ou se não tá, se liga, meu. Se não Negado, tá, se se liga. liga. Se não tá, se liga. Aí o que acontece? Tem uma sobrinha neta do Ildefonso Juvenal que mora na Alemanha, Maria Tereza. Tá? E o livro estava na final já ali do Jabuti, não tinha saído ainda o resultado final. E ela, morando lá na Alemanha, diz ela que acordou, estava limpando a casa, e daqui a pouco veio uma voz para ela. Vai lá, vai escrever. Vai escrever. E ela pega uma caneta em papel e senta na escrivaninha e começa a escrever uma carta psicografada do Ildefonso para mim, dizendo que me escolheu como biógrafo e tal, e falando que estava ao lado do João Rosa Júnior, que lá nesse plano onde eles estão, João Rosa enxerga muito bem, e que ele pediu licença para o amigo dele para poder contar a história dele primeiro.
Veja só. Aí, claro, né, a sobrinha neta me narra isso chorando, né? Ela lê a carta chorando. Tal, tal, tal. Eu recebo isso às 7 horas da manhã, por conta do fuso horário, tomando café, chorando, né? Eu e a esposa, ouvindo o negócio, se derramando em lágrimas. Pois bem, aí em 2020, eu consegui aprovar num projeto aqui estadual, um projeto para reeditar os 3 livros do João Rosa, mas ainda sem muita informação da família dele e dados pessoais. Aí me veio assim, depois daquela conversa ali da Maria Tereza, da mensagem do Ildefonso, eu pensei, vou dar mais uma procurada, né, ver se eu acho mais alguma coisa do João Rosa, o qual já pesquiso há mais de 20 e poucos anos. Plínio, comecei a pesquisar. Começou a aparecer nome de filho, filha, o certidão de casamento, óbitos, e começou a vir coisa que em 20 anos nunca veio. Nunca veio. E aí eu liguei para o neto, o Décio Davi, né? Décio Davi, gente, para quem está assistindo, é o autor dessa artista naif, né? Então ele é autor desses quadros aqui, ele que vai fazendo as capas e tem diversas obras, enfim, meu amigo, irmão aí de mais de 20 anos. E aí eu liguei para o Décio e falei, Décio, estou encontrando aqui uma porrada de nome, quem são essas pessoas? Ele, Fábio, é parente. Mas que parente, porra? Tu nunca me falou desses parentes. Ele, mas eu sou parente do segundo casamento, parente que a gente não via direito, isso e aquilo e tal. Bom, eu assim, Décio, para tudo, porque tudo que a gente acreditava do teu avô, tá tudo errado. A história é outra, as fontes chegaram e agora a gente vai poder contar a história correta dele. Até os 20 anos, foi pedreiro, junto com o pai. Quando o pai falece, ele ingressa na Força Pública, Polícia Militar, como músico. Fica 14 anos na Polícia Militar como músico. Sofre racismo. É expulso da corporação. Vai para uma cidadezinha aqui ao lado de Florianópolis, Tijucas, funda uma banda. Depois vai para uma outra cidade, Jaraguá do Sul, funda outra banda. Depois muda com a família lá para Pelotas, Rio Grande do Sul. Vai para o 9º Batalhão de Caçadores, também na banda do Exército. Tem glaucoma, fica cego, volta para Florianópolis. Vai morar na Fortaleza Santa Bárbara, região onde outrora era a região da família dele. Porque a região do Forte Santa Bárbara, Plínio, para quem conhece Florianópolis ou não conhece, fica aos pés da Ponte Cílio Luz, na ilha, né? E a família do João Rosa morava na rua Felipe Schmidt, antiga Rua da República. Tudo isso a gente foi encontrando. E aí eu disse, o Décio, temos uma nova história, temos um novo João Rosa agora. Pois bem, reuni, fiz uma apresentação, mandei o livro para a gráfica para fazer a prova. Final de semana, sábado, mais 10 da noite, 9 da noite, me liga a sobrinha do Décio, dizendo, Fábio, encontramos a tia Catarina. Eu, que tia Catarina? A tia Catarina, a penúltima filha do João Rosa, do segundo casamento. Tá, tá viva? Tá viva. Mora em São Paulo, Campinas. Tá, gente, como é que a gente não soube disso esse tempo todo? Perdido, família distante, papapá, papapá. Ó, tô falando com o filho dela, meu primo, segundo, né? Meu primo e tal. Me passaram o telefone, liguei pro rapaz, Narciso. Narciso, expliquei toda a história. Falei, a tua mãe teria interesse de dar uma disponibilidade de dar uma entrevista pra gente? Daí ela com 92 anos, 92 anos. Aí ele, Fábio, perfeitamente.
A mãe aceitou e a memória dela de infância é ótima. A recente que ela está perdendo, mas a antiga ela tem preservado. Bom, isso foi num sábado. Na quarta-feira daquela semana, peguei meu carro, embarquei junto com a sobrinha tataraneta do João Rosa Júnior e com o pentaneto do João Rosa Júnior e fomos a Campinas entrevistar a dona Catarina. E aí, óbvio, que essa entrevista foi inserida no livro, né? Eu paro o livro e insiro a entrevista com a dona Catarina. Então, para te dizer um pouco, Pino, com tudo isso, como é que eu me movimento nesse processo, né? Eu sempre digo assim, que tem uma camada minha que ela é lógica, que ela vai seguir um certo método acadêmico de pesquisa e de escrita, mas ao lado caminha uma outra camada totalmente intuitiva, espiritual, entendeu? Que não tem como explicar, né? Por meio da racionalidade, como é que a coisa funciona. Mas funciona, tem funcionado até então e estamos levados assim. Desculpa, é legal, necessário, querido. Mas tá, você tá usando assim. A gente vai fazer um instante daqui a pouco, mas eu queria que você antes, desse momento, você desse uma fechada. Tá, esses personagens que você tá colhendo, onde eles estão e onde tá Cruz de Souza nisso tudo? Ótimo. Bom, então Cruz de Souza é um poeta, um escritor da metade do século XIX, né? Nasce em 1861, né? Se não vai dar memória aqui de cabeça. Sim. 1861. É dono de jornal, é um cara, é um intelectual negro do período, é alguém que né, fala fluentemente 5 idiomas, transita pela elite de Florianópolis. Então, esse é o Cruz de Souza. Mas, claro, Cruz de Souza era grande, mas para Desterro vai para a capital, que era que concentrava, né, atraía todos os grandes escritores do período. No Rio, ele não tem a mesma sorte. Acaba contraindo tuberculose e morre, né, de uma forma muito degradante em Minas Gerais. Essa é a história que a gente conhece. Mas Cruz de Souza opera um feito, o nome de Cruz de Souza, o nome do Cruz de Souza inspirou, né, outros intelectuais, outros poetas. Cruz de Souza era a prova de que o negro poderia, com a educação, chegar, né, aos mais altos postos, né, reconhecimentos. Então, nós vamos ter toda uma camada de meninos e meninas que vão pela mesma senda, né? Então, Ildefonso, Trajano Margarida, Antonieta de Barros, João Rosa Júnior não conviveram com Cruz, tá? Não conviveram, não são contemporâneos ao Cruz, mas eles estão naquele ambiente produzido por Cruz de Souza, né? Cruz de Souza ele foi muito grande, né? Ele foi muito grande para o Brasil. Não é à toa que ele é considerado um dos principais poetas simbolistas do mundo, né? Do mundo. Então, Minha pouca avaliação, ele é o maior do mundo. Minha pouca avaliação. De boa. Então, assim, não é pouca coisa. Não. Cruz de Souza, ele eleva a régua lá em cima, entende? E aquela coisa, né? Então, quer dizer, você não passa desapercebido de um estado onde tem um Cruz de Souza. Cruz de Souza é nome de escola, Cruz de Souza é nome de rua, Cruz de Souza é nome de clube negro, Cruz de Souza é nome de jornal negro, sabe? Tipo, naquele momento, no início do século XX, que as ideias racistas estavam vindo, dizia, mas o intelecto negro é diminuto, vocês são inferiores em relação aos brancos. O pessoal em Santa Catarina dizia, peraí, meu amigo, nós temos um Cruz de Souza, meu irmão.
Vocês não estão entendendo. Vocês estão aí com esse papo aí de racismo e tal, mas nós temos um Cruz de Souza, cara. Aqui o negócio é mais embaixo, né? Ou muito mais em cima. Porque, né? Então, Cruz de Souza trouxe realmente essa positividade, né? O Plínio. E até na época houve um escritor aqui, branco, racista, chamado Altino Flores, e que ele dizia, né? Ele dizia que Cruz de Souza era um bem e um mal para Santa Catarina. Ele dizia assim, é um bem porque, sendo o gênio que foi, projetou o nome de Santa Catarina para, né, frente aos demais estados do Brasil. Mas, sendo negro, segundo Altino, dizia assim, sendo negro, despertou nos demais a veleidade de poetas. E aí ele queria brigar com o Ildefonso, né? A briga dele era Ildefonso. Ele dizia, Ildefonso Juvenal, por exemplo, é um bronco, iletrado, Mas é isso. Então, um pouquinho para dizer desse cenário, tá? Mas nós temos, Santa Catarina nós já tivemos um governador negro, baiano, chamado Abdon Batista. Abdon Batista. Foi vereador em Joinville, prefeito de Joinville, deputado estadual, deputado federal, senador da República e governador de Santa Catarina. Em duas ocasiões. Ou seja, em duas ocasiões, um governador negro e sua família morou no palácio do governo. E isso pouquíssima gente conversa. E este ano, em 2022, comemoramos o centenário de morte de Abdon Batista. E, pasme, somente quem lembrou de Abdon Batista de fazer algum ato comemorativo? Nós do Movimento Negro. Né? Nós do Movimento Negro. Então, aqui pela editora Cruz de Souza, nós contratamos um pintor, que é o Bruno Barbi, um rapaz ativista, parceiro do Movimento Negro aqui em Santa Catarina. E o Bruno Barbi, então, retratou um quadro enegrecendo Abdon Batista, também foi embranquecido em diversos retratos oficiais, e nós doamos um quadro de forma oficial para compor o acervo do Museu Histórico de Santa Catarina, que tem diversos quadros de ex-governadores e não tinha um quadro do Abdon Batista. Né? E aí eu cheguei para o administrador do museu e falei, olha, eu vou doar o quadro, não precisa pagar R$1 pelo quadro, mas só te peço uma coisa. Ele o quê? Deixe o quadro exposto, né? Para que quando as crianças de escolas públicas adentrarem aqui, vejam que já houve um governador negro em Santa Catarina. Santa Catarina, Plínio, também é berço de um outro camarada muito conhecido nacionalmente, mas pouco retratado, que é Gustavo de Lacerda. Já ouviu falar? Pouco. Gustavo de Lacerda, fundador da Associação Brasileira de Imprensa, em 1909. 1909. Gustavo de Lacerda. Gustavo de Lacerda, filho de mãe escravizada, né? Nasceu em 1854, ou seja, perto de 7 a 8 anos antes de Cruz de Souza. Né? Vai aprender francês, se alfabetiza em Desterro. Depois muda, né? sai aqui da terrinha, vai para São Paulo, Rio Grande do Sul e depois Rio de Janeiro. Mas para ver, né, que essas pesquisas, né, o contínuo das pesquisas vai trazendo, né, todo emaranhado, um conjunto de escritores e pensadores para um período pouquíssimo retratado pela historiografia oficial. Com certeza. Querido, nós temos uma estante preta, mas eu estou assim mais interessado e acho que dá para abrir mão sem nenhum problema, né? Você nos contar essa história, falar mais dessa história
desse trajeto, desses negros pretos caminhos de Santa Catarina, assim. Tem esse irmão do Cruz de Souza, quem é ele? Onde ele está? Né? Antonieta de Barros, né? Que você falou. Então, eu acho que vale a pena abrir mão hoje da estante, mas você continuar nessa conversa, querido. Enio, eu sou convidado aqui. Então começa. Por Sou convidado. gentileza, comece. O que eu acho que é bacana a gente pensar em âmbito nacional, em Santa Catarina não é diferente, é voltar para os arquivos. Né? A gente precisa voltar para o arquivo, precisa voltar para os jornais de época e olhar atentamente quem é que está escrevendo, quem é que está organizando os jornais, sabe? Quem é que está participando da vida pública daquele período, quem é que está saindo lá da Escola de Medicina de Salvador, para onde estão indo aqueles médicos formados da Universidade de Salvador, para onde estão indo os negros formados em Direito pela Universidade de Pernambuco. Entende, Plínio? Uhum. Nós precisamos entender isso. Para entender a existência de uma Esperança Garcia, juíza em Pernambuco, para entender a Úrsula, né? Os irmãos Rebouças. Para entender os irmãos Rebouças, que se você não entender os irmãos Rebouças, você não entende, não vai conseguir entender a história da engenharia no Brasil, né? Uhum. Construção de túneis, viadutos, passarelas, o próprio início da estrada férrea, da indústria férrea no Brasil, se dá com os Rebouças. Então, a própria história desse país. Né? Sim. Então, a gente precisa realmente enegrecer, dar os tons, né? Das notas, o Uhum. compasso inteiro de escurecimento, né? A própria música, né? Falando em música, algo bacana que quando me pede para a gente entrar um pouquinho mais nesses autores, por exemplo, é pensar instrumentos africanos que eram tocados. Então, aqui em Santa Catarina, que eu já identifiquei um tipo de um ukulele, tá? Um violãozinho pequenininho, tipo um ukulele. Lá em Lages, nós tínhamos um luthier de cordas chamado Tio Banga, tá? Tio Banga em Lages, finalzinho do século XIX, início do século XX, que construía e reformava instrumentos de corda. Tá? Além de ser mestre de obras e exímio pedreiro, por aí vai. Em Florianópolis, o Ildefonso Juvenal relata que o João Rosa tocava um heptacórdio. Depois, quando você for editar, procura um heptacórdio. Ele é feito de casca de tartaruga, como caixa de ressonância, tá? Aí é selado, é fechado com couro, né? Couro de animal, e vem as 7 cordas da lira. O Ildefonso fala que o João Rosa tocava esse heptacórdio. Também ouvimos relatos aqui do marimbau, ou berimbau de boca, né? Que é aquele berimbau que se toca com a boca. Há também relatos do próprio berimbau, aí, isso de forma mais conhecida, berimbau de barriga. Né? Então, só entrando um pouquinho nesses autores, nessas camadas, quando a gente vai para o cotidiano desses sujeitos, quantas outras histórias, quantas outras camadas a gente vai percebendo. Né? A gente estava, nós conversamos lá em Itajaí sobre a própria expressão jornalista. A gente fala, né, por exemplo, José do Patrocínio foi jornalista, Luiz de Souza foi jornalista. Não, espera aí. Além de jornalistas, eles foram donos de jornais, foram empresários. Né? Numa palestra recente aqui em Santa Catarina, eu dizia assim para as pessoas: olha, a Antonieta, o que vocês sabem da Antonieta? Aí eles foram dizendo: foi escritora, foi. Jornalista, foi. Educadora, foi. Deputada, sim.
Aí eu assim, foi empresária. Fizeram assim. Empresária? Empresária. Por quê, Fábio? Bom, Antonieta, desde que tinha 18, 20 anos, criou um curso particular de alfabetização e depois preparatório para a escola normal. Tá. É. Escola, quem tem escola particular nesse país é o quê? Maria Firmina também foi empresária. É empresário. Perfeito. Machado Assis, Luiz Gama. Empresário. Empresário. Legal, legal. Mas a gente fala isso? Não, não. Não mesmo. Não mesmo. Dono de jornal é dono do seu negócio. Ele é empresário. Sim. Por que para o outro vale e para a gente não vale? Uhum, né? Entende? Justo, justíssimo, justíssimo. Entende? Então, Plínio, uma camada é isso, é pegar a história e virá-la do avesso, aprofundar a história, né? Adentrar mesmo na história e revirar ela para ir alargando, né, o próprio conhecimento. Um outro tema muito importante que a gente vai ter que lidar em algum momento nesse país é posse de terra. Né? Posse de terra. População negra, em suas diversas camadas, vão ser donas de terras nesse país. Né? Tem terras, tem propriedade, né, que eram suas. Ah, Fábio, você está falando de terra quilombola? Não, não estou falando somente de território quilombola. Estou falando mesmo daquela família que comprou, que herdou, que ganhou um pedaço de terra e que lá tinha a sua casa, a casa dos seus filhos, dos seus netos, e que, com o passar do tempo, foram desapropriados daquele território. É disso que eu estou falando. Estou falando de grilagem de terras, estou falando de expulsão dessas terras. Está entendendo, Plínio? E nós vamos ter que, em algum momento, revisitar essa história com outro olhar, porque não é necessariamente terra quilombola, é outra coisa. É outra coisa. Propriedades que foram usurpadas, tiradas, roubadas. Usurpadas, isso mesmo, é isso. Não tem outro nome, é isso. Entende? Em nome da reforma, em nome da modernização, em nome de uma série de coisas, foram expulsando, retirando as pessoas dos seus lugares de moradia. Né? Vai pegar início do século XX, por que o início do século XX ele é crucial para nós? Porque mostra os conflitos. Né? Plínio, os alemães, quando vêm para Santa Catarina, a partir de 1820, 25, 26, 27, mas, sobretudo, já numa segunda leva, a partir de 1870, alemães e italianos só vão vir para o Brasil nas grandes levas a partir de 1870, 80, gente. Nós já temos núcleos urbanos constituídos nesse país inteiro, em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Bahia. Quem é que estava ali instituído já em sindicatos, na estiva? Quem era a população? Quem era a maioria dessa população que estava ali produzindo, fazendo a coisa acontecer? Quem era a população que entendia da língua aqui, do idioma do Brasil, do português? Sim. As pessoas não se apercebem que quando os imigrantes chegam no Brasil, eles não falam português. Eles vão falar húngaro, vão falar polonês, vão falar o italiano, o dialeto italiano, o dialeto da Alemanha, que falavam dialetos, porque nem naqueles países havia ainda um idioma próprio. Uhum. E aqui não estava uma barbárie pura da Idade da Pedra. Né? Também.
Haviam já até isso, já havia essas comunidades, esses negros, esses que foram brasileiros, esses Os negros brasileiros brasileiros, já tinham criado várias tecnologias. várias raízes, várias camadas, já estavam instituídos, né? Então, quando você pega, por exemplo, hoje nós temos no Brasil a EJA, Educação de Jovens e Adultos, não é mesmo? Antes, Mobral. Tá. Mas a educação de jovens e adultos começa com Mobral? Não, Não. não. A educação de jovens e adultos começa com as irmandades negras, com os clubes negros, que ofereciam aos seus associados a alfabetização. Entende? Mas isso está capilarizado no Brasil inteiro. E não é isolado, não é um caso lá, outro caso aqui, não. Isso é uma raiz no Brasil. É uma prática que já se tinha. Essa e outras, né? Financiamento coletivo que hoje que já havia nesses clubes negros, já tinham essa questão dessa caixa, né? Aqui em São Paulo, com a estimulação do Luiz Gami, tem em todo lugar mesmo, assim. Em todo lugar. Então, Plínio, a gente precisa voltar para esse período com uma outra cabeça, com outro olhar, e entender que entre aí segunda metade do século XIX até 1930, nós temos um tipo de configuração no Brasil. Nós vamos começar a perder esses postos, esta proeminência na sociedade, a partir da Era Vargas. Mas não é no 14 de maio. Para quem está me ouvindo vai estranhar. Eu afirmo isso com muita categoria, com muita firmeza. Nosso problema não está nem no 13, nem no 14 de maio. Nosso problema está lá em 1930. Graçadinha. Nós temos um período de tensão. As coisas não foram do dia para a noite. Não foi por decreto, né? Vários indivíduos já haviam conquistado a sua liberdade de diversas formas. Ou haviam ganhado, ou já haviam comprado a sua alforria, né? Ou haviam negociado com outros senhores um financiamento para se alforriarem. A própria Caixa Econômica é uma instituição financeira que surge desse processo, desse pecúlio, desse escravizado, desse liberto, o livre, né? Que quer lhe botar um dinheirinho. Então, tudo isso a gente precisa redefinir para entender a história desse país. E entender não só a história do país, mas entender as dinâmicas e os conflitos advindos com o racismo. A gente precisa entender qual foi a dinâmica e como é que o racismo se institui e se reconfigura com o passar do tempo. Não adianta a gente dizer que foi o 13 de maio, 14 de maio. Não é ali o nosso problema. Nosso problema está mais 30 anos depois. E a gente precisa entender os conflitos que existiram nesse interstício para que nos anos, na metade do século XX em diante, a gente comece a perceber que a gente não está mais naqueles postos que antes a gente estava. Esse retrocesso, né? Esse embranquecimento das coisas, porque a gente tem uma outra história, né? A gente tem uma outra história. E culpa muito o 14 de março, que não tem mais. Querido, eu vou pedir um intervalinho seu agora, preciso dar espaço para você tomar água, para que a gente lembre, a gente converse e fale umas sugestões desse canal. Lembrar assim, nota de escurecimento, ele tem a intenção, a coisa de manchar, trazer várias coisas, várias situações, várias conversas, várias memórias, né? Mesclar esse olhar, mas ter esse olhar negro, né? Mesclado e com todas as camadas de diferente. E isso foi uma boa conversa que nós tivemos, e aí eu convido todo, foi com a
Pituca Nirobe. Foi muito interessante todo o trabalho dela, né? Ela que tem ascendência negra, ela que tem ascendência índia, ela que vem de um quilombo, ela que vem de todas algumas histórias. Então vale a pena, né? Após essa conversa, você ver essa conversa com o Fábio, né? E assinar o canal, por favor, para, né, sempre saber que nós estamos tendo boas conversas, vamos ter mais conversas. Já tivemos boas conversas, né? Essa volta para Santa Catarina é muito interessante, né? A gente tá conversando, a gente falou mais específico, falou de uma volta. Então, é essa a ideia, né? É essa, para a gente falar, é isso, nós, e assine, vai, divulgue, vai, vamos lá. Vamos trazer assim, 2 anos desse canal já, né? Então vamos partir para o quarto, né? É isso. E é isso, Fábio. Vem aqui para o meio, continue falando. Quero que você fale agora um pouco mais dessa sua editora, desses planos futuros, onde tem, o que, que você tem para fazer, como você vai, como vamos escurecer mais por aqui, por ali, acolá. Bom, primeiro dizer assim que a cada viagem, a cada encontro, a cabeça volta fervilhando, né? Então, fomos a Itajaí, eu já saí dali já com a agenda com Plínio Camilo, né? Pensei, pá, tem que ter curso agora, né? Literatura, de escrita literária, escrita criativa com Plínio, trazer isso para Santa Catarina por meio aqui da editora Cruz de Souza, porque a ideia da editora, como vocês já perceberam, a toada, né? Aqui é uma toada de movimento negro, né? De formação, de multiplicação. Então, sempre tentando agregar mais, né, Plínio? Então, não é somente uma editora. Claro que a questão econômica ela é importante e ela está sempre no horizonte, mas não é somente isso, né? Existem outras questões também que nos movimentam, nos movem dentro da editora. Não, Fábio, é importante uma editora negra, mas tem que entender onde a gente está inserido, né? Não tem essa questão de sacerdócio, não tem essa questão de, né, né? Não tem, não pode ter, né? Tem todos esses olhares, né? E agregando esse olhar múltiplo, esse olhar. Porque é isso que o Fábio está conversando agora, está falando de como você agregava, como você fazia. Ele era músico, escrevia e fazia. E isso que nos obriga. Né? É interessante que a negritude ela nos obriga e nos dá o prazer de a gente não ficar só sendo o jornalista, você dono do jornal, você empresário, você músico, você tipógrafo, né? Como foi Machado de Assis e passou por tudo isso, assim. A nossa negritude nos dá essa potência, né? Justamente, e o bacana, Plínio, nisso, porque a gente tem uma juventude imensa, né, que está inserida no hip hop, praticando slam, nos grupos de carnaval, blocos carnavalescos, né? E é bacana porque essa juventude já está produzindo. Eu acho que se a gente tiver também outras formas, outras plataformas, outras, né, meios de divulgação, difusão desse material e incentivo para esses jovens, isso é aquilo a gente volta para aquele início, né? É a transformação no micro, né? Transformar a realidade mesmo, é criar possibilidades. O meu mestre dizia o seguinte, cara, você tem que oportunizar. Eu estou escrevendo um livro sobre ele, né? A biografia sobre ele. De vez ou outra eu me pego lembrando de frases, pensamento, conversa e tal, e ele sempre dizia o seguinte, e assim, Sapo, nós precisamos oportunizar. Depois, o que a pessoa vai fazer com aquilo que ele aprendeu, compete a ele. Mas a gente fez a nossa parte, a gente oportunizou o conhecimento, né? Oportunizamos o acesso ao saber. E isso, por si só, já é muita coisa, pensando num país com as discrepâncias e com os abismos sociais que a gente possui. Tem crianças em Florianópolis que nunca foram para a praia. Foram à praia, são 42 praias em Florianópolis. Tem gente que nunca foi à praia. Tem criança aqui nas comunidades né,
nas comunidades mais periféricas, que nunca foram no teatro, no cinema. E São Paulo eu sei que não é diferente. Não mesmo, não mesmo. É a mesma realidade. Coisas básicas. O Pino está falando de coisas básicas da dignidade humana. Não está falando nada demais. Coisas básicas. Então, poder trazer um Plínio Camilo, uma vivência que tem, para a editora Cruz de Souza, já respondendo outra pergunta, para onde a editora olha, para onde que vem aí pela frente, vem, né, então, a publicação de novas pesquisas, a reedição de algumas obras que já se esgotaram, mas também vem uma pegada forte de escrita e de promoção e fruição, realmente, da escrita criativa. Né? E o primeiro convidado, já dizendo aqui para as pessoas, é Plínio Camilo. Nos aguarde. Estamos por aí. Tem parceria boa vindo. E junto, né, Plínio, assim, então fui para São Paulo, aí conheci lá aqui o Sandy Oliveira, parceira do canal, que é uma pessoa também que pretende em breve conseguir fazer uma parceria com a Kilsan, porque a Kilsan é a Kilsan. E posso fazer aqui um parênteses sobre a Kilsan, Plínio? Por favor. Ela botou a Bienal no bolso. Botou a Bienal de 2022 no bolso, tá? Eu passei 2 dias lá na Bienal, os 2 últimos dias da Bienal, e o que eu vi de criança, de jovem, com a coroa da Tayó, personagem do último livro, né, do mais recente livro da Kilsan. O que eu vi a Kilsan ficar 3, 4 horas autografando filas enormes, tá? Para conseguir tirar foto com a Kilsan, mas foi uma coisa absurda, tá? Absurda. Ela botou realmente a Bienal no bolso, a Bienal deste ano é Kilsan de Oliveira, porque ela arrebentou, tá? E isso, assim, é de uma alegria, né? Eu fiquei tão emocionado, sabe, de ver essa potência. Eu fiquei tão emocionado de ver aquela juventude, mais de 3.000 pessoas aqui no pavilhão da Expo Norte, comprando livro, escutando autores, participando de palestras, de mesa redonda, participando de disputa de slam, né? A professora Cristina estava lá com o slam da Guilhermina, comandando o slam potente ali no Espaço Sesc. Ao final do dia, aqueles jovens sentados no chão, contando os livros que compraram, sabe, um mostrando para o outro. Mostra que nós temos um público sedento por conhecimento, por literatura, ou Plínio. Né? O que eu não vi e gostaria de ter visto mais eram outras Kilsans. Eram mais Plínio Camilo. Né? Ouvi pouco. Né? Eu acho que a gente ainda precisa furar uma bolha gigante aí no mercado editorial né? E se fazer mais presente aí no mercado editorial de uma forma, nesse grande mercado mais comercial, mais badalado. Porque qualidade nós temos, público leitor nós temos, boas histórias nós temos e bons enredos nós temos. Um marco, né, uma marca muito interessante, foi da Bienal lembrar, né, para todas e todos que estão nos vendo, foi Flores de Baobá, que tiveram toda uma roda lá para conversar, Esmeralda Ribeiro, Benedita Lopes, Catita, né, que tiveram, Cláudia Valesca, que tiveram lá, né, a Zumbi, né, ter feito um espaço dela, as coisas, mas isso é escuro. Precisamos de mais, merecemos mais e temos que ter mais, essas coisas todas assim. É esse caminho, isso. Fábio? É um caminho sem volta, Plínio. Não, para. Não tem mais volta, é daí para frente, é isso. E é interessante isso, no mínimo, para você se escurecer a sua história e saber se seu passado escuro, seu passado negro, né, que é importante desse nosso passado negro, é ficarmos atentos
e firmarmos esses passos hoje, firmarmos esses campos, sabe? Demarcar o espaço para não se perder. Não aconteceu alguma coisa como aconteceu, né, no começo do século passado, né, na década de 30 do começo, que aí, de repente, a gente volta para trás. A gente vira toda uma outra coisa, né, e fica toda uma história, né, ou somos invisibilizados ou somos embranquecidos, né, então a gente tem que ficar atento. Há que se ter um grande projeto de nação, né? Há que se ter um grande Sim. projeto, um projeto de renovação ou o que a gente chamava de projeto civilizatório, né? Eu aprendi, eu fui educado no movimento negro dessa forma. O movimento negro ele tem um projeto civilizatório para o Brasil. Sim. É um projeto, né? Ele é um projeto não hierarquizado, ele é um projeto igualitário, ele é um projeto democrático, que está aí em diversas plataformas, em diversas pautas políticas de diversos grupos políticos, né? Mas ele foi gestado por vários intelectuais negros, né? Ao longo do tempo, Rego Ramos, Abdias Nascimento, né? Para citar alguns aqui, né? A própria Hernandes, né? Me foge o nome aqui, mas daqui a pouco vem aqui. Lélia Gonzalez, Sim. Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento, atualmente Petronilha, Henrique Cunha Júnior, Sueli Carneiro. a Mauri aí no Rio de Janeiro. Enfim, ó, gente, a gente tem, né, o Kabengele Munanga, que está aí ainda escrevendo, publicando e tal. Aí tem muita gente boa. Não, a negrada, a gente tem boa companhia, a negrada é boa. Mas para, negrada é boa. Negrada é boa. Entendeu? Quem assiste o canal vê alguns, né? Porque ainda não consegui trazer todos, mas isso todos estão na lista. Né? Mas a negrada é boa, negrada é interessante isso. Entende? Então é isso que tu estás falando, assim, a gente precisa ter essa consciência, precisa agir de forma consciente, né, na sociedade. É só assim que a gente muda, né? Estamos aí mais uma vez no ano eleitoral, um ano muito importante. Né? Acho que as pessoas têm que fazer uma reflexão da onde o Brasil, que a gente conseguiu avançar, o que retrocedemos. Irmão, é pensar que nessa próxima eleição onde a gente vai, onde que, sabe, é isso que você quer, é perceber o que você quer, né? Porque o que vivemos agora mostra, foi um retrocesso para todas e todos, é perceber isso, é perceber isso. Não é eu não gostei, eu não sou, sabe? Porque assim, o jogo que foi jogado não era futebol, porque a gente tá querendo que jogue futebol. Isso. O jogo que foi jogado não foi futebol. É perceber isso. É perceber isso. Quão malefício fez para as pessoas. É isso aí. Plínio, o miserável deixou, teve um período que o miserável virou pobre, do pobre ele virou classe média baixa. Quem era classe média baixa virou classe média alta. Nós vivemos isso no Brasil. Sim. Né? Nós vivemos um período em que a filha da empregada fazia universidade pública. Sim. E por mérito. Merecimento. Não meritocracia, mas por mérito, né? É bem diferente. Sim, porque passou no vestibular. Isso aí, para quem tem algum receio de falar de cotas, eu digo o seguinte, gente, toda universidade ela tem uma nota de corte. Toda universidade tem uma nota de corte. Se você entrou porque você passou da nota de corte para cima. Pronto. Ponto. Vai ser muito simples. Mais simples ainda é quando vem com esse discurso da meritocracia, né? A gente sabe de onde vem esse discurso, né? Sim. O discurso vem assim, mas cadê o mérito ao passar por cotas? E eu digo, aí eu retruco da seguinte maneira. Imagine você que todos vão tirar nota máxima. Todos vão tirar nota 10. Todos. Não tem vaga para todos. Não tem. Então, qual é o critério de desempate? Ninguém sabe. Aí eu falo, vocês não leram o edital, né? Não leram o edital.
Porque o critério de desempate, em caso de todo mundo tirar 10, sabe qual que é? A idade. O mais velho entra, o mais novo fica fora. Aí eu lhe pergunto, qual é o critério de mérito da idade? Sim. O discurso do mérito, Plínio, ele é uma falácia. É uma falácia o discurso do mérito. Tá? Da meritocracia. Daquele discurso que a gente sabe Sim. ele é uma falácia. Mas aquela filha da empregada que estudou em escola pública, que pegou greve, que pegou alternância de professores, que pegou falta de condições mínimas de estudar e que se esforçou, foi atrás, correu, passou no vestibular e tal, tem um baita mérito. Claro que tem um baita mérito. Só que esse sonho está sendo retirado. Ou as pessoas entendem que universidade pública vai virar universidade privada, que o projeto é esse, transformar tudo em universidade privada a partir da pós-graduação, né? Da pós-graduação para baixo, sucatear ao máximo as universidades públicas. Esse é o projeto que está em curso. E fora a recessão que a gente vai encontrar ano que vem, né? O Brasil, ano que vem, nós estamos vivendo uma bolha. Esse segundo semestre é uma grande bolha econômica, mas a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, isso vai estourar, gasolina vai dobrar de preço, a inflação vai vir com tudo, os estados que tinham uma receita, uma previsão de receita de ICMS, já não vão ter essa mesma receita. Enfim, as pessoas têm que pensar muito bem o que vão fazer lá em outubro, porque isso vai definir os próximos, como iremos ou não crescer, como iremos ou não desenvolver e como poderemos ou não sobreviver nesse país. Porque, olhando um pouquinho mais à frente, envolve isso. Né? Eu vejo o que aconteceu aí no norte do Paraná, vejo o que aconteceu lá no Amazonas, vejo o que está acontecendo em terra quilombola, em terra indígena, né? E com a periferia desse país. Esse é o plano. Então, tem que entender o que está em jogo, o que está acontecendo diante delas. Ou a gente toma as rédeas, o comando da ação, né, de forma consciente, indo para as urnas e votando de forma consciente, ou a gente vai passar por mais um período aí muito nefasto da nossa história brasileira. E não sei quem vai sobreviver, não sei se a gente vai sobreviver. Eu não tenho muito tempo, para mim é bom para agora. Não dá para aquela coisa assim, não dá. As coisas têm que ser bom para agora também, por favor. Isso Por mesmo. favor. Fábio, eu agradeço imensamente sua parceria, abrilhantou o nosso programa, né? Sabe, jogou uma escuridão para a gente caminhar, isso é, sabe, a gente sabe o negrume que a gente vai caminhar, e com certeza muita gente, sabe, por favor, depois vai estar nos comentários os seus contatos, por favor, e aí você vai me passar, vão estar nos comentários todas essas coisas, porque um fato assim, eu não edito, então o que vocês estão vendo é como foi nossa conversa, com os com os barulhos, com os cortes, com essas coisas todas, porque foi Perfeito. fascinante e foi um aprendizado. Agradeço muito sua gentileza, querido. Plínio, eu que agradeço. Quero deixar aqui um contato antes de fazer minhas referências a você diretamente. Queria convidar as pessoas que estão assistindo para conhecer a editora Cruz e Souza, é a www.editoracruzesouza.com.br, Souza com S. Tem muita coisa na internet sobre Ildefonso Juvenal, Trajano, João Rosa. Tem vários livros gratuitos na plataforma. Tá? Estamos reformulando a plataforma, então em breve também teremos lá pequenos vídeos, sabe, pequenas entrevistas, tornando aí o canal também mais interativo. Mas já o que tem ali já dá um bom pé de esclarecimento para quem quer saber um pouco da história de Santa Catarina. E Plínio, tem uma música na capoeira que diz assim: brilha a lua, brilha o sol, quero ver você brilhar, né? Querido, que maravilha
estar com você nessa noite. Eu estava ansioso, nervoso aqui por essa entrevista e fico feliz. Espero que as pessoas tenham gostado da nossa reflexão, do nosso bate-papo, E né? foi bom, foi interessante, suscitou ideias, suscitou vontades, com certeza, pelo menos para mim suscitou vontade. E aí, confesso que dá uma certa agonia, porque fica faltando tempo, queria também saber isso. Essa história dos cadernos de recordação é muito interessante isso. Vale a pena uma hora a gente parar e aprofundar, porque isso tem diversas histórias. Como teve em Carolina de Jesus, porque se for pensar, perceber que talvez Quadro de Despejo foi uma corruptela de um caderno de recordação dela, né? E foi só um corte que ele pegou, porque ela escreveu muita coisa antes e muita coisa depois, que ainda não foi, tá lá no Museu Afro, então ainda não foi debulhado, então ela pode ter tido um caderno de recordação, e que em muitos lugares tivemos esse caderno de recordação. Aqui minha família teve, né? Tem uma tia que teve esse caderno de recordação, então isso é muito interessante, né? Plínio, uma pausa aí para o finalzinho. Eu sei que está no finalzinho. Espero que as pessoas estejam aqui nos escutando até agora, mas, Plínio, a gente precisa voltar para documento de família. É. Fatos. Fazer genealogia das famílias, sabe? Entender melhor esse contexto. Tem muita coisa ainda para a gente aprofundar e entender desse cotidiano. A gente precisa se aprofundar mais dos nossos antepassados. Eles estão aí nos gritando. Isso é legal, esse pontuar, que essa questão que a negritude, que nós falamos, essa questão da ancestralidade, sim, é falar dos de África, sim, mas é falar também dos de África e dos que vieram aqui, os de Minas, os de Santa Catarina, os de Ribeirão Preto, os do Rio, né? Falar desses mais próximos, né? E aí dos avós, essa coisa toda, porque senão quem tem memória vai perdendo e se você não cultivou, você vai ter que inventar. Justamente. E bacana é o seguinte, Plínio. Às vezes você pega, por exemplo, pega Cruz e Souza, aí você fala assim, até onde você consegue avançar do Cruz? Do Cruz eu consigo chegar, sei lá, até a avó, talvez a bisavó do Cruz. Mas do Cruz. Mas se eu estiver falando hoje com a tataraneta do Cruz e Souza, veja a dimensão que eu consigo dar para essa mulher que está hoje viva, descendente de Cruz e Souza, entende? E que tem a sua raiz lá no início do século XIX, finalzinho do século XVIII. Sim, sim. Não é todo mundo que tem isso, primo. Não E mesmo. aí precisa entender. Nós temos uma riqueza, uma profundidade, um adensamento muito grande nesse país. E se existem cidades, estados e a própria concepção de nação, deve-se muito à presença negro-africana nesse país. Gosto muito de Boa. trabalhar com a ideia de negro-africano, porque também tem branco que é africano. Né? Não, é negro africano. Isso, perfeito, perfeito. Né? Essas especificidades, né, elas são integradoras, não desintegradoras. Né? Não desintegra. Né? Somos iguais? Sim. Não. Sabe? Também. Né? Então tem tudo É, isso. não, nós somos iguais, somos. Eu digo o seguinte, somos iguais, somos, mas desde que você entenda que nós somos afro-humanos. Uhum. Sim. Se entender que nós somos afro-humanos, beleza, aí entendo que somos iguais. Agora, senão, aí fica difícil. Né? Com certeza. Fábio, muito obrigado. Agradeço a gentileza. Muito obrigado. Daria mais, dá para conversar mais. Vai ter volta, vai ter ida, vai ter trabalho em conjunto, vai ter ideias que façam. Agradeço você, Fábio. Muito obrigado, querido. Obrigado, Plínio. E na capoeira a gente fala que a roda nunca termina, ela sempre fica com reticências, né? Então, que essa conversa gere outras conversas e é isso, né? É um movimento, né? O tempo Com, africano, ele não é o tempo ocidental, ele é um tempo diferente. E é nessa perspectiva que a gente trabalha. Então, um grande axé, um grande abraço a todos. Foi um prazer, meu amigo. E em breve, você aqui conosco em Santa oba, Catarina, com a editora.
Eu estou topando. E lembrar que essa conversa nós oferecemos para Catita, para Zaine, para Nilza Camilo e para o Beto de Souza. Valeu. Obrigado, querido. Abraço. Tchau.